Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Cartas de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, dos versículos de número 1 em diante. Capítulo 2, versos 1 em diante. Gálatas, capítulo 2, verso 1 em diante. Está escrito assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tinham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência dos homens. Isso, digo, que me pareciam ser alguma coisa e nada me acrescentaram. Eu quero nesta noite agradecer e louvar o Senhor para mais uma vez estar em nossa direção, melhor dizendo, em nossa oportunidade no dia de hoje, nesta noite, o Evangelho, que é a palavra de Deus. E muito me alegra, e muito nos alegra de termos acesso às Escrituras. Como dito outrora, antes de fazermos a leitura, é necessário examinar as Escrituras, porque delas testifica a vida eterna. Fala do Senhor, ela expõe a verdade, e a verdade é Cristo. Bem, quando nós começamos, queridos irmãos, a nossa caminhada, a nossa jornada com Cristo, é muito natural que buscamos referências, exemplos para guiar nossa vida espiritual. Eu me lembro mesmo de Eliseu, que pediu a capa que estava em Elias, porção dobrada do Espírito. Me lembro, e eu me alegro muito quando ouço as palavras de Paulo, que disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitar aquilo que aprendemos é viver o discipulado que recebemos. Nós devemos, de fato, e isso é mandamento de Jesus: ide, fazei discípulos. Fazer discípulo não é mostrar e aprender, ou melhor dizendo, ou explicar e ensinar aquilo que sei, não. É aquilo que foi me concebido por graça, bondade e misericórdia. É o que está acontecendo aqui. Dar de graça aquilo que recebemos pela graça de Deus. Discipular não é aquilo que eu quero. A discipular é falar a verdade somente a verdade. Cristo, palavra de Deus. E então nós entendemos que precisamos espelhar-nos. Precisamos, irmãos, olhar para alguém como centro, e o centro aqui é Cristo. E ser discipulado por alguém, aprendendo com alguém, e assim não diferente. Na época antiga também se fazia e se praticava a mesma coisa. No entanto, quando as nossas referências são apenas humanas, corremos um sério risco, pois as pessoas mudam de ideia, as pessoas mudam de direcionamento, as pessoas, elas praticam coisas que aos olhos do Senhor é abominável, porque todos nós pecamos. Paulo vai dizer que todos nós
pecamos. E quando fala pecamos, é presente. E estamos presente, destituídos, presente da glória de Deus. Agora, seguir o homem é de fato uma fatalidade. Você vai se decepcionar. Já dizia João Calvino, uma frase maravilhosa do historiador, ou melhor dizendo, do reformador João Calvino, um exemplo, uma pessoa que nos deixou grandes conselhos. Ele disse que o melhor de Deus, ou melhor dizendo, o melhor de mim é Cristo. E aquilo que não está que está em mim e que não louva a Deus, esse sou eu. O melhor de mim é Cristo, e o pior de mim, esse sou eu. Esvaziando-se de nós. Então o exemplo a ser seguido, irmãos, que está em mim, não é o meu eu, mas o que está em mim é Cristo Jesus, e assim é você. O pai, irmãos, ele deve dar exemplos bons aos filhos, e nós temos Cristo como espelho para mim e você. Nós temos o Senhor Jesus, porque se vocês se espelharem em mim, ou em homens, ou em pessoas, no seu pai, na sua mãe, você vai se decepcionar. Nós vamos nos decepcionar, porque são apenas referências humanas. Nós falhamos, as pessoas mudam de ideia. As pessoas, a fé delas, elas têm um certo limite, às vezes elas tropeçam, elas caem. Então, alguém é um grande exemplo hoje e amanhã poderá não ser. Aqui nós vemos a doutrina e a prática, elas devem andar juntas. Fé e obras é uma dupla inseparável. Obra, irmãos, ela não vem antes da fé, a obra ela vem após a fé, mas não é a fé em si mesmo, não é a fé em milagres, fé genuína que nasce na cruz do Calvário. O homem, quando ele se entrega ao Senhor Jesus, agora o Espírito Santo está gerando obras dele, que testificam, que evidenciam sua fé em Cristo. Não é mais você, não sou mais eu, a fé e obras, agora ela é uma dupla inseparável. Ela não vai mais deixar o outro, não vai deixar mais aquele ser, mas ele está cheio de fé e a presença do Espírito Santo faz então esta dupla inseparável. As obras agora não são mais mortas, porque tem uma fé e uma fé genuína, e agora ele está avivado, vivificado pelo Espírito de Deus. E nele está a doutrina e agora a prática está andando juntas com ele. E então a teologia cristã, que é o que acabamos de dizer aqui, ela desemboca na prática do amor. E agora obedecer a Deus, a obediência, não é mais algo imposto sobre nós, não é uma medida forçada, não é evangelho, não se resume a uma doutrina, um dogma, um costume, você precisa fazer isso, não. Agora a fé, ela está junta, acompanhada com a doutrina cristã e bíblica, e esta teologia, este pensamento, ele desemboca no homem, e agora ele passa a praticar o amor, e tudo o que ele faz é para agradar a Deus. Não é mais uma imposição, você precisa fazer isso, aquilo outro para alcançar a salvação. Não, a salvação vem antes da obediência. A salvação ela acontece há mais de 2000 anos atrás, com a obra redentora na cruz do Calvário. Então agora o homem, a salvação, ele entende que é somente pela fé, não pelas suas obras. É somente pela fé, independentemente das obras, mas a fé salvadora é ela que produz as obras, independente das nossas obras, porque eu não estava aqui, você não estava aqui. A fé ela surge na cruz do Calvário quando eu e você não estávamos aqui. Cremos no Cristo crucificado, apesar da cruz estar vazia, mas cremos que ele foi crucificado por amor a mim e a você, para que eu e você fôssemos lavados e remidos e os nossos pecados fossem expiados na cruz do Calvário, pelo sangue derramado de um inocente ofertante. Hein?
Então a fé sem obras é morta. Se não, irmãos, estivermos na presença do Senhor, a fé, ela opera pelo amor. A fé opera em mim e você pelo amor. A fé é a fonte. As obras é o fluxo que corre da fonte. A fé opera no amor a Cristo, no amor que se dá na cruz do Calvário, em enxergar aquilo que Jesus fez por mim, em que Jesus fez por você, em que Jesus fez por nós, a partir da cruz, da sua obra redentora na cruz do Calvário. Então, a fé é a raiz. A fé é o motivo de eu e você estarmos aqui. As obras são os frutos desta fé. As obras é o fruto, a evidência de que agora estamos salvos. Agora este amor que está em mim e você, antes, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou primeiro. E quando nós compreendemos isso, nós servimos a Deus agora não pela vista, atrás de milagres, mas por amor. Servimos o Senhor porque esta fé genuína que está em nós, esta fé que nasceu em nós a partir da obra redentora da cruz, nos conformou à imagem de Cristo, e agora fazemos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele nos conformou à sua imagem e semelhança. Então agora, os frutos que são produzidos em mim e você, é o Espírito de Deus. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras, não pelas obras. Que a nossa melhor justiça, a nossa melhor obra é um trapo de imundície. Somos salvos para a prática de boas obras, somos chamados à prática de boas obras, somos chamados a gerar frutos, o Espírito de Deus, a partir do Espírito de Deus em nós. E o mesmo Evangelho que liberta do pecado, também assiste os necessitados. Duas verdades que são destacadas aqui nesse texto, e que tenho o prazer de descrever aos queridos irmãos. Mas não há conflito entre a fé e as obras. O Evangelho da graça, ele é integral, ele é puro, ele é um só. Ele absorve todo o nosso pecado e aborda as nossas fraquezas. E então, irmãos, é inconfundível o que é salvo diante ao que não é salvo. Vemos a diferença, a distância, a mudança de um outro, as obras de um outro. Nele não está o orgulho, mas um homem passivo, uma mulher passiva, uma pessoa compreensiva, amoroso, piedoso, cheio de amor, de graça e de bondade. Porque a pessoa do Cristo está nele, o Espírito Santo está zelando, trabalhando. Há uma diferença, por isso somos chamados de um povo diferente, zeloso. Agora, o amor está no coração, e o amor aqui é pela palavra de Deus, que deu acesso a ele pela cruz, e o Espírito de Deus está sobre ele. E o Evangelho da graça agora provê salvação para a alma, e também não só para a alma, mas para a redenção de todo o seu corpo. A partir de agora, o seu corpo é usado para louvar a Deus. O seu corpo agora é templo e morada do Espírito de Deus. Agora, o Deus soberano e altíssimo habita em nós e é transcendental, é assistencial, excede o entendimento. Você está sendo suprido pelo Espírito de Deus. E o nosso corpo agora é a ferramenta de Deus. O nosso corpo agora é a igreja de Cristo, é parte do corpo de Cristo Jesus, tendo como Jesus a cabeça da própria igreja. Fé e obras não se excluem, elas se completam. Não é você agindo, não é eu agindo, mas é uma só pessoa, uma só junção, é um só ato, é um só movimento. E as obras, quem ama a Deus também serve o próximo. Quem ama a Deus também estende as mãos ao outro. Quem ama a Deus também para ouvir o outro e agora tem compaixão. E Gálatas aqui, Paulo aos Gálatas está ensinando. E, irmãos, é uma passagem teológica, doutrinária, maravilhosa, uma das doutrinas da salvação poderosa que nós recebemos do Senhor.
Não há conflito entre a evangelização e a ação social. Aqui nós vemos, irmãos, como nesse texto, nós vemos que Paulo está separando aqueles que aceitaram, ou melhor dizendo, aparentemente estão como salvos, mas estão como enganadores. Eles têm as suas obras próprias, e então há um risco, irmãos, de nós nos confundirmos com pessoas que têm aparência de piedoso, aparência de uma pessoa piedosa, mas de fato e de verdade é somente aparência. Paulo está doutrinando a igreja de Gálatas a isso, aos Gálatas a isso. O apóstolo Paulo, ele toca nesse ponto ao falar sobre aqueles que pareciam ser alguma coisa. Note que ele usa os verbos do passado, pareciam, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência. Não adianta parecer, não adianta pregar, não adianta dizer que sabe. Outra coisa é viver o que prega. Outra coisa é olhar para dentro de si e falar, não, eu preciso mudar. Isso é evangelho, palavra de Deus. Não adianta chegar celebrando, vibrando, mostrar que é um bom crente, tem boas intenções, quando o Espírito de Deus sonda os nossos corações, prescruta o nosso pensamento. E quando agimos assim, não há posteridade. Tudo que começa não termina. Tudo que vai fazer não acontece. Por quê? Porque, infelizmente, uma pessoa que assim vive de aparência, ele não tem Deus no coração, ele não tem a presença do Senhor dentro da sua alma. Infelizmente, ele está somente por evidências, para aparecer alguém, por mostrar algo a alguém. É uma pessoa oca por dentro, não tem sentido. Se você está vivendo desta maneira somente por aparência, é necessário ouvir o evangelho. Aqui Paulo fala de revelação. Paulo está dizendo, quando começa, 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém como Barnabé, levando também a Tito, subiu em obediência a uma revelação. Revelação que Paulo está dizendo aqui, ele estava com os pergaminhos, o evangelho. Ele não foi lá para ser uma espécie de adivinho. Ele foi lá para dizer, tem uma revelação aqui no meu coração, e esta revelação é uma parte do evangelho. Era Paulo doutrinando, ensinando a igreja. Olha, vocês estão olhando muito para homens, vocês precisam parar com isso. A aparência não é tudo. Quando olhamos para o Senhor, para o Deus poderoso, quando nós olhamos para Samuel, por exemplo, quando entra na casa de Jessé, Samuel vai olhar com o coração os filhos de Jessé. E quando ele está, se eu não me engano, no terceiro olhado, já no primeiro Deus já começa a observar ele. E no terceiro Deus fala, ô Samuel, vai com calma. Vai com calma. Você olha a aparência, eu olho o que está dentro do coração. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo de número 4, Deus olha para Abel e sua oferta. Deus olha para Caim e a sua oferta. Assim somos nós, irmãos. Deus olha para nós primeiro, para o coração, para depois aquilo que nós estamos ofertando. Ofertando não é só dinheiro, é as nossas ações e atitudes. Como estamos fazendo diante do Senhor? Você tem ido diante de Deus somente para pedir, nunca arrependida? Ou você tem espelhado sua vida em pessoas que só falam aquilo que você quer ouvir? Palavras doces, um evangelho adocicado. Olha, Jesus te ama e vai fazer isso, fique em paz, Deus vai fazer aquilo outro. Nunca aborda o seu pecado. Você é o centro, o cerne, você é o centro, você está ali e precisa ser visto, precisa ser lembrado, lembrada. Aquele que fala o que a gente quer ouvir, nunca está falando da verdade, porque o que precisamos ouvir, palavra de Deus. Precisamos ouvir o evangelho do Senhor. O pecado em nós precisa ser abordado. Nós precisamos ser lembrados todo instante de quem somos diante do Senhor. Aqui, irmãos, é um aprendizado. A transformação, ela não acontece quando nós descemos, melhor dizendo, nesse quadradinho que está aqui atrás, que chamamos, eu não, mas muitos chamam de água do santo batismo, que de santo não tem nada essas águas. Essas águas não são santas. Santo é só o Senhor. O sangue de Jesus que lava os nossos pecados.
Precisamos ouvir, irmão, porque desde o tempo que nós levantamos, a partir do momento que nós levantamos a mão e assumimos diante do Senhor os nossos pecados, entregamos a nossa vida a Ele, até a volta de Jesus, no particular ou no coletivo, é uma preparação. A transformação, ela acontece gradativamente. A vida é um aprendizado, não só aqui, mas espiritual. É o sabão do lavandeiro que a palavra de Deus limpando a nós, irmãos, diante do Senhor. Sim, a nossa dívida foi paga. Isso não é agora as nossas obras, é o Espírito de Deus que está trabalhando em nós. O oleiro está adornando o vaso. E ele precisa estar cheio do Espírito Santo, para que a lâmpada se acenda, que é a palavra de Deus, o azeite precisa estar em nós. E quando esse vaso quebra, falamos aqui, quando ele resiste à ação do oleiro, então o evangelho precisa ser pregado. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, pareciam ter sido, isso nos ensina uma lição importante, que a nossa vida cristã, ela não se baseia em um passado de glórias, aonde fomos lembrados quem nós éramos, que tínhamos posse, mas se fundamenta em um relacionamento diário e presente com Deus. É na diversidade que nós vemos como estamos diante do Senhor. É nas labutas que nós vemos como estamos diante de Deus. É nas circunstâncias da vida que nós percebemos se estamos relacionando com o Pai ou não. E às vezes nós não aceitamos, as nossas experiências passadas, elas são importantes, mas não podem sustentar a nossa fé de hoje. Porque o milagre de ontem não é garantia do milagre de hoje, porque Deus é soberano, Ele age segundo sua vontade. A fé é vivida agora, nesse momento. A fé em Cristo, ela é vivida agora, é hoje, é nesse instante, é nesse exato momento. Então, viver de coisas do passado, de conversas passadas, ao milagre de ontem, nos sustenta, nos lembra de como Deus fez algo extraordinário. Mas bebemos do mar o cálice da salvação todos os dias. Esta é a fé genuína que nasce no coração de Deus. A fé genuína, ela nasce no coração de Deus quando diz essas palavras, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa salvação nasceu no coração do Senhor. A fé não deve nascer nos milagres, a fé genuína, ela nasce no coração de Deus. Ela nasce no amor de Deus para comigo e com você. Bem, e aqueles, versículo 6, e aqueles que pareciam ser alguma coisa, e quanto aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Ou seja, ao chegarmos à igreja, nós até encontramos irmãos que já serviam a Deus há mais tempo que nós. Naturalmente, nós começamos a nos espelhar neles, nelas. Muitas dessas referências são boas, então devemos honrar o legado de fé que muitos deixaram. Outras, porém, podem nos decepcionar. E elas são nossos primeiros exemplos de fé, mas não deve ser os nossos únicos exemplos de fé. Não se espelhe somente em uma pessoa, mas espelhe em Cristo em primeiro lugar. Eu não sei se você chegou aqui hoje decepcionado, frustrado. Esse é o homem que frustra e que se frustram. Este é o homem que decepciona e é decepcionado. Entendeu bem? Se você veio aqui hoje e ouviu de algumas pessoas que um dia, outrora, foram colunas a você, e você está aqui hoje, esta noite, decepcionada, esse é o homem. Esses somos nós. Não julguem. Seu espelho é Cristo. Isso prova
quem somos. Isso prova que o fruto da nossa carne é pecado, é perdição, mas o fruto do Espírito é salvação. O fruto do Espírito em nós é agradável ao paladar do Senhor, as narinas de Deus. Eu não sei se você veio aqui decepcionada com alguém, com alguma pessoa, talvez, mas espelhe-se em Jesus Cristo. Ele é o seu único caminho, verdade, vida, o amigo verdadeiro para todas as horas. Ele é o único que jamais te decepcionará. Quando termina a frase do capítulo, versículo 6, diz assim: esses digo que me pareciam ser alguma coisa, mas nada me acrescentaram, os quais tenham sido noutro tempo, não se dá. Não me importa. Ele deixa bem claro, não me importa. E então, quais tinham sido outrora, não me interessa, não me importa, não me interessa. Eu não tenho a minha vida pautada em homens. Paulo, então, reconhece a importância que algumas pessoas ainda tiveram no passado. Sim, pessoas, precisamos reconhecer, a Bíblia está cheia, repleta de elogios. Não é errado. Esses dias falávamos de Filemão. Paulo elogia Filemão publicamente, escreve um memorando. Leia lá, Cartas de Paulo a Filemão, um elogio, um tratado teológico maravilhoso, que fala de uma doutrina bíblica maravilhosa, uma doutrina esplêndida, gloriosa da imputação. Coloque na minha conta os erros de Onésimo. Paulo está elogiando Filemão em público, aos olhos de muitos, e elogiará pelos séculos dos séculos, porque ficou eternizado na Sagrada Escritura. Mas isso passa. Pessoas que fizeram ontem, hoje poderá não fazer porque são limitados, a morte chega para eles e fica só um memorando, uma memória. E não poderão mais fazer aquilo que já fizeram. Então Paulo nos exorta a importância que algumas pessoas tiveram de fato no passado, mas nos alerta que realmente o que importa é o que elas são hoje. E o grande e realmente perigo da vida cristã é parar no tempo e viver uma experiência, as experiências do passado. Às vezes fazemos isso com nós mesmos. Nós queremos viver coisas do passado que já não movem mais os moinhos. Abarramos em coisas do passado e isso faz com que muitos deixem de ser uma referência para os que estão chegando. O que nós temos influenciado as nossas gerações? Saudosismo, religiosidade, egocentrismo. Falando sobre nós, Deus não mudou. A revelação de Paulo aqui é o Evangelho. Ele continua sendo o mesmo, somos nós que modernizamos demais. Quantas pessoas hoje que estão deixando de adorar a Deus, praticando a religiosidade, o egocentrismo, o antropocentrismo, quantos que estão praticando isso? Hoje, irmãos, o Senhor está nos lembrando que devemos seguir somente um exemplo, o exemplo é Jesus Cristo, e a tua palavra é imutável, Ele não muda, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, toda a sabedoria. Apesar de eu e você nos decepcionarmos e também decepcionarmos pessoas, Ele continua sendo o mesmo e jamais mudará. Palavra de Deus, isso é evangelho genuíno. Se você veio aqui decepcionada ou decepcionado, não se decepcione. Não se decepcione. Deus convidou Abraão e o chamou e disse: viva do seu passado, mas deu uma ordem para o presente: sê tu uma bênção. Sejamos uma bênção. Ser uma bênção é carregar a bênção de Deus em nós, Cristo Jesus. Se você veio aqui esta noite decepcionada, decepcionado, não viva assim. Não seja como estes homens que viviam somente de aparência. As pessoas se preocupam muito com o seu exterior, com aquilo que os outros podem ver, e o olhar humano geralmente julga pela aparência. Nós olhamos e julgamos aquele ali sim, aquela ali sim, aquele ali é uma bênção. Será que é, irmãos? Vamos fazer com o coração devoto ao Senhor. Deus enxerga o interior, o mundo valoriza a embalagem, Deus valoriza o conteúdo do nosso coração.
As pessoas valorizam a aparência, mas Deus valoriza o coração. Se você veio aqui desta maneira, olha, não me valorizaram, queira o Jesus soberano, o Deus maravilhoso sobre sua vida. Quem procura ser visto por homens, não tem interesse em ser lembrado por Deus. Quem procura ser reconhecido por homens, não vive para a glória de Deus. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Se você é daqueles ou aquelas que quer ir a um culto, a uma casa, uma sala de oração, e quer que a palavra fale com a sua necessidade, você não quer ser lembrado de sua salvação, você não quer aceitar o evangelho genuíno, não quer aceitar a graça de Deus. Quantos vivendo assim? Nós não precisamos viver de aparência, mas precisamos ser conformados à imagem e semelhança de Cristo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que está assemelhando eu, você a Cristo? Qual é a nossa imagem? Quando Deus olha para nós, o que vê em nós? Cristo? Ou vê a nossa própria imagem, a nossa própria justiça, a imagem do passado, ou a imagem do presente? O presente é a fé genuína que nasce no coração de Deus. A imagem da salvação que é Cristo, da graça que é Cristo, que nasce no coração, o amor que está em nós por Cristo. E nada poderá apagar este amor, a marca de Cristo em nós, a obra de Cristo em nós. Quando Paulo diz, esses nada me acrescentam, ou seja, não se diz nada ao meu respeito. O que Deus vê em nós? Aqui Paulo fala com maturidade de quem aprendeu a ter Jesus como sua única e verdadeira referência. Precisamos ter Jesus como a nossa única e verdadeira referência. Ele é a minha referência. Ele é a referência para a igreja. Eu não sou referência a ninguém. Apesar de alguns irmãos, claro, ver Cristo, é normal, eu vejo Cristo em muitos pregadores, em muitos irmãos e me espelho de fato. Mas use a referência verdadeira e genuína, a raiz que é Cristo. Ele é a nossa referência. Eu, como humano, poderei muito bem, se Deus não tiver graça em mim, poder sobre mim, Ele tem. Se Ele não tiver sobre a minha vida, irmãos, amanhã eu vou decepcionar todos, vou cair. Mas Jesus não. Ele que precisa ser a sua referência. Se você está parada, desanimado, saiu da presença do Senhor ou nunca colocou os pés numa igreja, porque vê a vergonha que está hoje a igreja, as coisas que vêm acontecendo, você nunca foi à igreja por Cristo e jamais irá por Cristo, você vai por causa de pessoas. Errado. A referência da igreja é Cristo, não os homens. A referência da escrito não é a revelação de fulano A e B, a propósito nem existe isso. A referência da igreja é Cristo, não a igreja física, eu e você. Quando as pessoas olham para nós, elas não devem olhar para ver o meu testemunho, as minhas obras, o seu testemunho, as suas obras, mas ver Cristo em nós, a obra de Cristo em nós, os frutos do Espírito de Deus em nós. Se você está decepcionado com alguém, eles nada acrescentam na sua fé. O que acrescentou em minha vida e a sua foi a obra regeneradora da cruz do Calvário, na dor que Cristo suportou pelos meus e os seus pecados. Sejamos imitadores de Cristo, servimos o Senhor com excelência. Aquelas figuras não acrescentavam nada de novo. Assim a palavra de Deus esta noite. Que você possa usar Jesus como referência. Bênção vem de Deus, bênção vem de Deus, não do homem. A bênção de Deus a nós é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Hoje a mensagem está dizendo a mim e a você,
que se você está decepcionada, frustrada, frustrado, até com você mesmo, se você se espelhar em você, a força do teu braço, sua vontade, você vai se decepcionar. Por isso, talvez você esteja do jeito que você está hoje. Mas olhe para o Senhor Jesus. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a mentira, a hipocrisia. Ele venceu o falso evangelho, a falsa igreja. E venceu por mim e por você. Em Cristo somos mais que vencedores. Se espelhe em Jesus, não em pessoas. Jesus nunca vai te decepcionar. Nunca. Ele é o guarda fiel do seu povo. Esta é a mensagem. Que Deus, por nosso Senhor Jesus e por todos nós, seja louvado. Amém.